E eu espero que você esteja realmente captando tudo aquilo que está sendo feito nessa revisão. Então, vamos lá, seja forte e corajoso e perseverante, porque eu sei que você vai chegar lá, em alcançar o seu sonho, beleza? Então vamos lá. A gente parou no assunto de either, neither e both, certo? Então, esses três pronomes indefinidos, eles são usados também no inglês e a gente vai ver como é que acontece o uso deles, certo? Então vamos lá. O both significa ambos, ou também pode ter o significado de os dois. É utilizado em sentenças de sentido positivo para se referir a mais de uma opção em determinada situação. Então tem aqui, né, o exemplo. I can't decide which dress I want. I like both. Eu gosto de ambos. Então, both Peter and Chris were late. Pronto, então aqui estão os exemplos de frases. O either, ele é usado em afirmações positivas, em contextos em que nos é oferecido duas opções, mas só é possível escolher uma. Então a deixa aí do either é esse or aqui, ó, tá vendo? Então either pizza or sandwich, either Friday or Saturday. Então veja que esse or aqui ele acompanha o either. É uma pistazinha para poder se lembrar. Ele também pode ser usado no sentido de qualquer um, ou seja, quando não há preferência entre as opções dadas. Pronto, então, would you like tea or juice? You can have either. Então você pode ter os dois aí nesse sentido, quando dá essas opções, certo? Então veja que o either ele traz opções, enquanto que o both não traz, porque não necessariamente traz, entende? Como algo que você vai escolher, entende? Nesse sentido de opções de escolha. Então, você decide pelos dois aqui. Aqui não, você precisa decidir. Então, é o que... Ou você não decide pelos dois também, o both pode ter esse sentido. Então, o both ele atinge os dois, o either não, você tem que escolher entre um caminho ou outro. Ok. O neither é usado para fazer comparações excludentes em afirmações negativas. Então, ou seja, usamos quando nenhuma das opções será escolhida. Então, I'm buying neither a house nor an apartment. Então, veja que tem esse nor aqui, ó, que ele acompanha o neither, certo? Então, é uma pista também. Neither também pode ser empregado quando lhe é dado opções de escolha, mas você recusa por não ter gostado de nenhuma delas. Então, veja que o neither você tem a recusa das duas. Então, do you want to go to the cinema or to a nightclub? Neither. Então, está recusando as duas aqui. Tá vendo? Então, veja que, só revisando, né? O both você ele é super positivo, então você decide pelos dois mesmo, ou nesse caso, né, aqui, ó, mesmo tendo opções ou não, o either, você tem duas opções, então ou você vai para um caminho ou pelo outro, então as duas e é uma afirmação mais ligada a algo positivo também, só que é menos positivo do que o both, e o either, ele é super negativo mesmo, então exclui as duas. Ok? Beleza. Aí, esse tipo de questão aqui que a gente faz é só realmente com essas três opções, de either, neither e both, só para a gente poder saber identificar uma outra aí. Então vamos lá, vamos revisar esse assunto. I love of my friends equally. Então veja, na tradução a gente precisa traduzir aqui, né? Então, primeiro passo, né? Quando a gente está fazendo esse tipo de questão com either, neither e both. Eu vou tentar procurar aquelas pistas. Tem o nor, que é do neither? Não. Tem o or, do either? Não. Então, muito provavelmente não é nenhum nem outro. Então, a maior probabilidade é o both, certo? Então, é de fato o both aqui, porque veja, ele vai atingir os dois, se a gente for pela tradução. Eu amo ambos, no caso, eu amo ambos os meus amigos, igualmente, é isso que ele está falando aqui. Então, both. Então, atingir os dois, é super positivo, tá vendo? Na B, veja, tem um or aqui. Então, de cara, você já percebe que tem duas opções.
de sorvete, digamos, ice cream é sorvete. Vanilla, que é baunilha, e chocolate, que é sorvete também, de chocolate. E aí a tradução diz, você pode ter sorvete de baunilha ou sorvete de chocolate. Qual deles você prefere? Então veja que tem um or, aqui é either. Então aqui, deixa eu só ver se tem alguma opção aqui com o neither. Eu acredito que... vamos continuar fazendo aqui, tá? I can't choose. Can I have both of them? Então aqui, ó, se a pessoa ela não tem esse poder de escolha, ela diz eu não posso escolher, eu posso ter os dois. Então aí é super positivo, já é both, certo? Então a pessoa quer levar os dois. Aqui uma opção com neither. Aqui você vai ter que realmente entender pelo contexto, porque não tem nem or e nem nor. Aí a tradução diz o seguinte: none of them want to come with me, so I will have to go by myself. Então, esse by myself, a gente viu quando estava estudando pronomes reflexivos, que tem o sentido de quê? De quando a pessoa ela faz aquilo sem a ajuda de ninguém, não, ela faz de uma forma sozinha, solitária. Então, é isso que quer dizer by myself. Então, o que a primeira parte da frase diz? Nenhum deles. Então é algo bem negativo, né? Querem vir comigo, então preciso ir por mim mesmo, por conta própria. Então, neither, ok? Veja que é um sentido bem negativo. Ok, então nós revisamos aqui nessas pequenas questões. E aí tem mais algumas aqui também. Vamos ver se a gente consegue, só para poder revisar. Vamos lá. Nenhum de nós quer isso. Então, qual das opções seria a correta? Então, nenhum, algo bem negativo, é neither, ok? Vocês dois são culpados. Então, os dois, a culpa recai sobre os dois ao mesmo tempo. Então, é both. Não tem minha opção aí, tá vendo? Então, you both are guilty. Podemos ir de carro ou de ônibus. Veja, são duas opções. Então, we can go either by car or bus. Eu não quero nenhum desses. Então, I don't want neither of these ou I don't want either of these. Então, nesse caso aqui, I don't want, como já está negando aqui, já tem um termo negatório, então a ideia é que não fiquem duas negações ao mesmo tempo, certo? Então aqui é either, certo? Então não neither, porque o neither já é negativo já. A frase aqui seria com neither se tivesse I want neither of these. Então eu quero nenhum desses. No inglês ele tem dessas, né? Duplas negações não existe. Então aqui seria either. Você quer ambos? Então recai sobre os dois ao mesmo tempo. Então do you want both. Aqui, ó. Então aqui seria o que eu acabei de falar. Aqui eu não quero nenhum desses. Então seria esse sentido aí negativo mesmo. Quando tem esse termo negatório aqui não pode vir acompanhado com neither não, porque ele já é uma negação já é um termo negatório, certo? Então neither acompanha quem? Nor, e either acompanha or, só para revisar aí, ok? Beleza. Então a gente praticamente revisou bem essa questão do either, do neither. Vamos ver se tem alguma questão aqui nas questões de concurso que a gente consegue revisar isso com mais precisão. Então vamos lá. Alguma questão que tenha either, neither, é interessante a gente dar uma olhada, ver se é possível a gente fazer. Aqui. Indicate the alternative that best completes the following sentence. Julia isn't going to London. Pronto. Aí entra, né? Banana, you
going. Pronto, ok. Então, aqui tá mais no sentido de concordância, né? E não com o sentido que a gente quer, que é do... sentido de... Vamos lá, vamos achar essa questão. Aqui, ó, temos uma questão já, e aí, o que ele traz aqui, né? Philip never borrowed money. Pronto, então temos um termo negatório aqui, ó, never. Então está dizendo aqui, o Felipe nunca pediu emprestado dinheiro. Então, se já tem esse termo negatório, eu não posso, na minha próxima frase, colocar uma dupla negação, certo? Então entra aquilo que eu falei para você. Uma dupla negação, ela não entra aí. E aí a gente fica na dúvida, né? Justamente por isso, né? Se vai ser either ou se vai ser neither. Então, como já tem aqui uma negação, então vai ter que ser obrigatoriamente o quê? Either. E o either acompanha o quê? Um or. Tá vendo aqui, ó? O either e o or acompanhados um do outro. E aí a gente termina aqui essa frase dessa forma. Either from his parents or from the bank. Pronto. Nem dos seus pais e nem do banco. É isso que ele está dizendo aqui. Então, essa questão 43, o gabarito aí é a letra D. Ok? Aqui, que é a questão 73, o que ele traz? Ele traz o seguinte, que de acordo com o texto, completa a sentença abaixo com a alternativa correta. Aí, lembra quando a gente faz aquelas partes referentes a texto e a gente tem que ir no texto para poder destacar os termos que estão ali semelhantes, para poder ver onde é que se encaixa aquilo? Então aqui, olha, a alternativa traz isso. E aí, onde é que está falando aqui sobre esse termo aqui, o rabbit e toad, on the lunar, pananã, mas aqui toad. Onde é que tá? Tá exatamente aqui, ó, tá vendo? Rabbit e toad. A toad, né? Então veja, tá aí. Então, veja, ele está também colocando, ó, Chinese, o verbo see, aqui está com can, que quer dizer poder, né, tem esse sentido de capacidade, que é o verbo to see, é o verbo ver. Então, Chinese é um adjetivo, no caso, que fala a respeito do povo chinês. Então, os chineses. Então, não tem plural, né? Então, os chineses podem ver. Aqui no texto, como é que está esse trecho? Os chineses veem um coelho no escuro, em áreas escuras, na verdade aqui, né, um coelho em áreas escuras, e esse termo aqui, um toad, nas claras, então nas áreas brancas, no caso. O toad a gente não sabe o que é, certo? Então vamos dizer que a gente não sabe e a gente precisa fazer essa questão. Então veja, são duas coisas que ele consegue ver, o coelho e esse toad, então os dois ao mesmo tempo. Então se são os dois ao mesmo tempo, então é both, certo? Então obrigatoriamente as outras alternativas aqui, ó, estão erradas, não vão se encaixar. E aí vai ser both or ou both and. Vai ser both and, porque o or dá uma ideia de exclusão, né? O and ele dá uma ideia de adição. Então é tanto ambos, um coelho e um toad, que está aqui. On the lunar markings. Pronto, então é isso. A letra E é a nossa resposta, tá ok? Então só contextualizando aí. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Both e either. Essa daqui. Então, ok, vamos lá. But neither the park nor the mountains are enough to explain why Hay attracts so many visitors. E aí ele traz, né, destaca essa expressão, né, a expressão, isso aqui é um termo importante, se você quiser anotar, the expression neither nor excludes, quer dizer excluir both the park, que é o parque, and the mountains, e as montanhas. If they were to be included,
Então, se a gente quisesse que eles estivessem incluídos, the correct expressions would be. Então, veja, né? Ele quer que inclua. Então, eu traduzi para você, então eu vou pedir que você pause o vídeo e tente fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Então eu quero incluir os dois, certo? Então, if they were to be included. Então vamos lá. Qual seria a opção? Então, se a gente quer incluí-los, se a gente usar o either e o or, o que vai acontecer? Só um dos dois vai ser incluído, porque o either ele dá um dos dois caminhos, né? Ou para um ou para outro. Então já não seria a segunda aí, tá ok? Então, o que acontece? Esse not only, but also é uma expressão que quer dizer não somente, mas também. Isso inclui, né? Então, colocando aqui na tradução, mas, aí inclui essa parte aqui, não somente o parque, aí entra aqui, mas também as montanhas são suficientes para explicar, e aí continua a frase, ok? Esse as well as também inclui, ok? Mas o que eu quero que você frise aqui, não precisa frisar nesses daqui não, mas especificamente no either. Ele não inclui os dois ao mesmo tempo, ou você tem que ir para um caminho ou para o outro. E o neither você viu aqui que ele exclui, né? Mas nem o parque nem as montanhas, então está excluindo os dois. É só isso que eu preciso que você entenda, tá ok? Para entender aí essa questão e a gente avançar. Beleza, então vamos lá, vamos ver se tem aqui a ideia. Na frase, aqui, mais uma ideia para poder finalizar aí com esse entendimento do either, do both e do neither. Na frase, students were leftists or they would keep the mountains shut. Okay. A expressão either or indica a ideia de. Tá vendo? Então, veja, nem precisa você traduzir a frase. Se você sabe a ideia que o either ele traz, a tradução ela vai esclarecer ainda mais, né? Mas se você estudou bem a gramática, você consegue entender que o either ele traz que tipo de ideia? Ideia de exclusão, né? Então, ou vai ser uma coisa ou vai ser outra, ok? Então, exclui, né? A exclusão de um para o outro, ok? Então, ter esse cuidado aí para poder entender melhor. Beleza. Aqui envolve outras questões, aqui nesse tipo da questão 101. Então, como envolve outros termos de conexão, então a gente não vai se atentar muito a ela não, ok? Mas eu acredito que dá para completar pelo menos algumas partes, porque, por exemplo, aqui na terceira opção, tem o either. Então, quando a gente tem o either, o que acontece? Vai vir um or aqui, para poder preencher, tá vendo? Então, a gente já considera a letra B, ou a letra C, ou a letra E como a nossa resposta, certo? Então, a ideia é você captar o sentido dessas frases, né? E também esses termos que você consegue identificar que acompanham os termos, né? Both, either, neither. Ok, então, revisado esse assunto, a gente vai para o próximo assunto, que é o assunto de other e another, que também aparece lá como pronome indefinido. Então, qual é a diferença de um para o outro? Então, vamos lá. Quando usar other é quando queremos fazer referência a algo ou alguém diferente do que já fora mencionado anteriormente. Então, there are two dresses left. I can buy one and you can buy the other. Então, você pode comprar o outro, certo? Só que, assim, pelo que eu percebo, o other,
que é a ideia da diferença de other para another, é que o another ele faz referência a algo, a alguém adicional, do mesmo tipo de algo ou alguém já mencionado. Então, this computer is broken, I want to use another one. Certo? E enquanto que o other ele vai ser usado com substantivos no plural, veja aqui, né? Other songs, other napkins. O another ele vai fazer mais um sentido de singular, certo? Então, se você puder fazer esse tipo de associação, vai ser melhor para você, né, entender como é que funciona. Então é interessante entender isso, só que também tem algumas expressões que podem aparecer com other, mesmo no singular. Por exemplo, any other. Então, any other team calling. Então, como está fazendo uma referência aí a tantos outros times, né? Qualquer outro time, algum outro time. Então, aqui, né, nesse caso, é other. E quando é que vai aparecer o others, Mike? O others é quando ele faz uma função de substantivo, ou seja, não vai ter nenhum substantivo depois dele. A gente já viu isso nos pronomes substantivos, certo? Então, enquanto que aqui não, aqui vai ter um substantivo depois. Ok? Então é isso que eu quero que você frise em relação às diferenças entre um e outro. Vamos entender isso aqui nos exercícios, certo? E algumas outras expressões aqui, ó, como same are than others. Então aqui, same are more expensive than others, que é uma expressão que aparece bastante com others. Among others, que é dentre outros, né? Que aparece mais no final de uma sequência. Pronto, aqui expressões com another. Another one, então é bem comum. From one to another, outra expressão. Então vamos lá. Some exercises are more difficult than. Pronto, então veja, ó, o substantivo está no plural, exercises. Então alguns exercícios são mais difíceis que não tem nada depois. Tá percebendo? Não tem nenhum substantivo depois. Então a minha opção de fato é a letra C. Tá percebendo? Por quê? Porque aqui faz uma função de substantivo. Aqui, they had one biological child and adopt two others. Porque aqui não tem também nenhum substantivo. Tá percebendo? Então, two others. Se fosse, por exemplo, aqui tivesse children depois, que foi até o destaque que eu coloquei, aí seria other children. Aí tudo bem. Mas aqui é só others, que não tem nada depois. A tradução é: eles têm um filho biológico e adotaram outros dois outros, né? Que inverte ou outros dois. Beleza. Aqui, relax. Tomorrow is, aí vem tananã, day. Veja, né? Day está no singular. Aqui também está no singular. Então aqui só pode ser o quê? Another. Tá percebendo? Beleza, então vamos lá. A próxima aqui. I didn't like this t-shirt. Can I see the... Pronto, aí seria o quê? Já que o sentido de singular, né? Another one. Inclusive é uma expressão aqui, né? Onde está? Aqui, another one. Então, uma expressão. Então, eu não gostei dessa camisa, eu posso ver a outra que você trouxe antes. Would you like banana glass of water? Pronto, nesse caso tem um substantivo depois, que é copo, e aí vem another glass of water, que está no singular, então tem que ser another aqui. Ok? Beleza, então basicamente, entendimento de other, another, é isso aí. Nos textos, né, os destaques, olha, other, ele aparece com um substantivo depois, olha, tá no plural, tá vendo? Aqui também, ó, nesse texto, other, ele aparece com um substantivo que vem depois e está no plural. Então são exemplos de palavras
de colocações, na verdade, né? Com other, another. Aí aqui, ó, no texto, ó, another está depois, ó, com o substantivo no singular, barrage. E a gente tem esses exemplos aí, só para a gente poder entender melhor como é que funciona essa colocação no texto, ok? Mas isso não exclui a ideia de que o other pode vir também com um singular, ó, só que aí está mais no sentido de qualquer mesmo, em relação ao grupo maior, ok? Então, tranquilo. Ok, então terminamos essa revisão a respeito de other, another e others. E agora a gente segue aqui com o próximo assunto, que os pronomes indefinidos eles já foram falados, né? Any, some. Essa ideia do either, neither, both e também do other, others e another. Vamos fazer aqui só duas questões antes de a gente passar para o próximo assunto, que é o assunto da nossa revisão, né? Os pronomes relativos e os interrogativos. Aqui, na 79, ele pede para assinalar a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase apresentada. Então, pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Ok. Veja, primeiro de tudo você tem que entender que aqui de cara você vai precisar saber traduzir, né? Aí a tradução ela vai recair aqui sobre a pergunta e sobre a resposta, certo? Então, which hand should you steer sup with? Então, com qual mão você deve comer a sopa, né? Aí a pessoa vai responder, banana, you should use a spoon. Então você deve usar uma spoon, que é uma colher. Então veja que aqui é como se fosse uma piada, né? É uma que eles chamam de riddle, uma anedota, uma piada. E aí ele coloca, né? Aqui está uma piada para você. Então, se você tem que usar uma colher, aqui na pergunta ele falou com qual mão você deve comer a sopa, então a piada, digamos assim, é você responder que nenhuma. Então, qual é o dessas três termos, né? Either, both e neither, que a gente vai para nenhuma. É neither. No one aqui tem o sentido de nenhum, só que é para pessoa, certo? O neither ele vai para um sentido de coisa. Ok? Então, essa é a nossa resposta. Aqui na 80 ele pede indicate the alternative that best completes the following sentence. Então, indica a alternativa que melhor completa a sentença seguinte. Being considerate means think about. Banana, not only about yourself. A vírgula que separa as duas frases, então aqui é o fim da frase. Então você precisa ver isso aqui antes de tudo, certo? Então, being considerate means thinking about. Então, ser considerável significa pensar a respeito de outros, acerca de outros. Aqui o about é acerca de outros. Então, se é acerca de outros, outros aí realmente está no singular e faz uma função de substantivo porque não tem nada depois, que já é o fim da frase. Eu digo depois, né? Que aqui já é o fim mesmo, aqui começa a outra frase. Aqui diz, né? Não somente acerca de você mesmo. Então, acerca de outros, others. Ok? Faz a opção de substantivo, letra B de bola é a nossa resposta. Ok. Então, vamos entender aqui como é que são os pronomes relativos. A gente já está na metade da nossa aula e a gente finaliza essa aula aqui revisando os pronomes relativos. Então, vamos lá. Os pronomes relativos em inglês são palavras utilizadas como sujeito ou objeto em relação ao verbo principal. Na frase, eles fazem referência a um termo que já foi citado anteriormente. Então, quando exerce a função de sujeito, os pronomes relativos vêm acompanhados por um verbo. Por sua vez, se exerce a função de objeto, são seguidos por um substantivo ou pronome. Então, aqui, um exemplo é It's an old man who lives here.
Então veja aqui o verbo, que é o verbo viver, e aqui é o nosso pronome relativo, ele faz uma função de sujeito. When we get to town, let's find John. Então, quando chegarmos à cidade, vamos encontrar John. Então, que é o pronome relativo. E aqui nós temos a lista dos pronomes relativos e a gente entende como funciona aí, o uso desses pronomes relativos através da mecânica das questões, certo? E veja que a lista dos pronomes interrogativos é bem parecida. A diferença é que o pronome interrogativo vai ser usado em quê? Numa frase interrogativa, que é chamada no inglês de question words. E os pronomes relativos em frases geralmente afirmativas. Então ele vai fazer esse link, né, essa ligação entre uma frase e outra. Então vamos ver como é que funciona isso na prática. Quando a gente estiver fazendo as questões, a gente vai revisando aqui a mecânica, tá ok? Então vamos lá. Tem umas questões muito boas aqui no final que são para encaixes. E aí esses encaixes eles trazem aqui, essa daqui por exemplo, né? Trazem essas ideias aí de revisão. Questão 103. Então, o que acontece aqui nessa questão 103? É questão pura sobre pronome relativo. Veja, não tem nenhuma pergunta aqui. Então, é só pronome relativo. Certo? Então, o primeiro ponto que a gente tem que frisar aqui. Eu vou para os espaços e para as alternativas. Na mecânica da minha questão, eu preciso ir para os espaços e para as alternativas. Aí, o que vem antes do espaço? Se vem uma preposição, então o que vem antes do espaço? Tem alguma preposição? Tem, aqui, ó, com, tá vendo? E esse about também. Então, há uma probabilidade de ser o quê? Ok? Tem aqui uma exceção, que é in which, que equivale a um where. Where quer dizer quando. Né? Então, in which quer dizer no qual. Que faz esse sentido para quando. Certo? Então, há uma preposição, então há uma boa probabilidade aqui na terceira e na última serem tá vendo? Então, quais são as opções que na terceira e na última trazem Só a letra C, né? Ok. Então, é isso aí. A gente já vê aqui que a resposta está já bem clara. Só seguindo a dica. E se vem uma pessoa, o que acontece? Vamos lá, antes do espaço, né? Então veja aqui, ó. George Washington é uma pessoa, tá vendo? Então ou pode ser who aqui ou pode ser whom. A gente já sabe que aqui não é whom porque não tem uma preposição antes, ok. Mas a gente vai confirmar isso também olhando depois do espaço. Se vem um lugar, ou pode ser where ou pode ser which, tá vendo? Então tem lugar aqui? Tem, ó, in Norway, tá vendo? In Norway, então pode ser where ou which. Então, nesse caso aqui é which. In Norway, which is about the country. Tá ok? Se fosse where, vem um sujeito depois. Então, por exemplo, aqui, ó, Paris, where I was. Então, aqui tá vendo o sujeito. Agora, o it aqui, ó, quando vem o it, ele faz função de sujeito. Como é que eu sei isso? Porque tem um verbo aqui depois do espaço. Verbo to be. Tá vendo? Beleza. Então, se vem tempo, aqui não tem tempo, então a gente não vai se preocupar com isso. E o que vem depois do espaço? Vem um verbo depois do espaço, muito provável, pronome reflexivo, faz função de sujeito. Então aqui, ó, verbo depois do espaço, verbo to become. Aqui é verbo também. Aqui é um verbo, ele está com um S do lado. Não é isso? Deixa eu ver. Books were... Não, aqui é substantivo. Não chega a ser verbo não, certo? Então tem que ter cuidado. Porque aqui está dizendo, ó, books were não. Aqui é substantivo. Book quer dizer livro, né? Está no plural, books. E aqui tem um verbo to be inclusive, ó, confirmando que isso aqui é um substantivo. Por quê? Porque o verbo está acompanhando esse sujeito aqui, ok?
Beleza. Ok, então a gente vai responder agora aqui a primeira. Aqui é uma pessoa, não tem preposição. Aqui é um verbo, então esse pronome reflexivo tem que fazer a função do sujeito. Então é who, obrigatoriamente. Obrigatoriamente aqui é who. Ok? George Washington não é uma pessoa, então who. Em Norway, which, a gente já viu, aqui é um verbo, então faz função do sujeito, tá ok. Aqui é a preposição, tá vendo? Aqui vem uma pessoa antes também, Melanie Griffin, with whom Antônio Bandeiras got married is very jealous. Então aqui, a tradução aqui, né? George Washington, que se tornou presidente dos Estados Unidos, nunca disse uma mentira. Na segunda aqui, em Norway, que é um lugar, que é o nome de um país, né? Noruega, que é um país báltico. You can see the midnight sun. Você pode ver o sol da meia-noite. Melanie Griffin, que Antônio Bandeiras se casou, né, com quem Antônio Bandeiras se casou, é muito ciumenta. Bernard Shaw, aí entra aqui, ó, um substantivo depois. Se vier um substantivo depois, pode ser o quê? Whose. Tá percebendo? Então aqui, ó, cujos livros. Então faz todo sentido, né? O whose, o significado dele na nossa tabelinha aqui é cujo. No pronome interrogativo não, gente. O pronome é relativo. Cujo, cujos, cuja, cujas. Então é um substantivo. Aí vem depois aqui. Então, cujos livros foram conhecidos em todo o mundo. Foi um escritor muito sábio. Le Corbusier, então aqui é o nome de uma pessoa, whom, e aqui é uma preposição. Então, acerca de quem nós estamos lendo agora, foi um arquiteto modernista famoso. Então, letra C é a nossa resposta. Então, percebe que a gente seguiu, né, a mecânica da questão. Qual foi a mecânica? Primeiro de tudo, a gente foi para os espaços, vou revisar essa mecânica aqui. Fomos para os espaços. O que vem antes do espaço? É uma preposição? Então, se é uma preposição, muito provavelmente minha resposta é com whom. Aí eu confirmo isso, né? Como? Vendo se antes desse whom tem uma pessoa mesmo sendo dita ali. E aqui tem, né? Le Corbusier e aqui tem Melanie Griffin. Então já confirma que de fato é whom. Se vem um lugar, a gente viu o exemplo aqui do lugar, Norway. Pode ser where ou which. Quando vai ser where? Quando vem um sujeito depois. Aqui tem um exemplo de frase. E quando vai ser which? Quando o which faz função do sujeito. Como é que eu sei que faz função do sujeito? Por conta do is aqui, que é um verbo to be. Ou se tivesse um verbo qualquer. Ok. Se tem tempo, aí não tem o exemplo de tempo, a gente vai, acredito que mais pra frente, ver com o tempo antes. E vem depois do espaço, a gente já confirmou, né? O verbo, então, faz função do sujeito. Tem que ser who aqui, que faz função do sujeito, pronome reflexivo. Aqui ele faz função de objeto, porque tem uma preposição. Aqui é um substantivo, então é whose, obrigatoriamente. E que faz função de objeto, tem uma preposição. Tá ok? Beleza, então revisamos aí a respeito desses pronomes reflexivos. Vamos fazer mais um pronome reflexivo, só para poder fixar melhor. Ok, e aqui nessa questão a gente vai entender melhor a respeito do uso do that, quando eu posso usar o that e quando ele não pode ser usado. Então veja, o that ele vai ser usado quando a frase, ele pode ser usado, né, tanto porque assim, ele pode substituir, ele é um coringa, não sei se você está lembrado disso, né? A gente tinha falado que o that é um coringa. E ele, no caso, entra em boa parte aí da substituição dos pronomes reflexivos.
Então, that ele pode substituir um which, ele é um coringa. Ele pode substituir também where, ele pode substituir também o who, tá percebendo? Só que quando a frase é entre vírgulas, então necessariamente eu não posso usar o that. É só isso que você precisa saber, ok? Agora, quando ela é sem vírgulas, a gente até durante a aula explicou, né, o porquê a frase é com vírgulas e porquê a frase é sem vírgulas. Se você quiser ver esse detalhe, você dá uma olhada lá na aula. Então, se a frase é sem vírgulas, você pode usar tanto um quanto o outro, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a frase é com vírgulas, só pode ser which. Aqui a frase é sem vírgulas, pode ser which ou that. Aqui, ó, a frase é no caso com where, né? Então, Paris, where I was last year, is a beautiful place. Paris, that was a beautiful place, is not anymore. Então aqui ele está fazendo uma substituição com o which. Então aqui pode ser tanto that quanto o which, certo? Agora aqui é somente o where mesmo, certo? Aqui não é porque duas opções não. Eu só quis trazer aqui esse exemplo para você saber a diferença do uso com where, que aí vem um sujeito depois, tá vendo? E aqui um uso com that, que também pode ser usado com which. E aí vem um verbo depois, e aqui faz uma função de sujeito. Ok? Agora aqui, ó, pode as duas opções. My friend who is sick lives at Paris. My friend that is sick lives at Paris. Tanto faz com um quanto o outro. E aqui a frase está sem vírgulas. Então, só lembrando aí, that não é usado em frase entre vírgulas. Ok? Então, vamos lá. Por que é a letra A? Vamos lá, vamos entender, né? Vamos seguindo aí a mecânica das questões para poder confirmar isso aí. Aqui, né, antes de tudo, eu olho os espaços e as alternativas. E aí o que vem antes do espaço? É uma preposição? Aqui a preposição, tá vendo? É. Só que, se é uma preposição, eu tenho que ter cuidado, né? Pode ser um whom ou pode ser um which também, como está aqui nessa observação. É bom a gente completar aqui, tá certo? E aí, quando vai ser um whom? Quando for uma pessoa. Quando vai ser o which é quando for uma coisa. Então, nesse caso aqui, gossips é fofoca. Então, não é uma pessoa, é uma coisa. Então, aqui tem que ser o which, obrigatoriamente. Ok? Então, está fazendo a função de objeto. Agora, veja aqui, ó. Eu olhei para o espaço. O que vem antes? Vem o nome de uma pessoa, ok. Mas eu vejo o que vem depois. Car. Car é o quê? Carro. É um substantivo. Então, se é um substantivo, então, muito provavelmente é whose mesmo. Que o que vem depois a gente viu, né? Se vem um substantivo, que pode ser whose. Ok? Beleza. My friend Jack. Tananã, tananã, tananã. Então você vê aqui, né, que tem o espaço, e aí depois do espaço tem esse tananã aí que eu falei, que é o verbo, tá vendo? Então, se é o verbo, então obrigatoriamente aqui o pronome reflexivo tem que fazer um papel de sujeito. Ok? Não pode fazer papel de objeto. A frase está entre vírgulas, that vai embora. Então, só pode ser a letra A ou a letra E. Certo? Só que aqui tem o to, a gente já viu, então só pode ser o it aqui. Então, de fato, a letra A é a resposta correta. Michael, aqui não tem a preposição, por que aqui é whom? Olha ela aqui, ó, about. A preposição está bem no final. Então ela aparece, só que ela está no final. Às vezes pode acontecer, certo? Então, this is my Uncle John, whom you have heard so much about. Então, whom está aqui. Veja que aqui também tem, ó, um sujeito da frase, né? A gente vê que tem um sujeito. Mas por que não é whose aqui? Veja que não está dando ideia de posse. Então, se não dá ideia de posse e está mais se referindo ao Uncle John, que é o tio John, então esse é o meu tio John,
Então, de fato, é um rumo aqui que aparece. Aqui não, aqui já dá uma ideia de posse. Dr. Smith, cujo carro está lá fora, veio para ver um paciente. Okay? Então, questão 99 é isso. Beleza. Aí quando a gente entra nos pronomes interrogativos, que é a nossa próxima questão, aí a gente tem também uma variedade, né, de pronomes, que a gente já viu aqui. Então vamos ver questões relacionadas aos pronomes interrogativos para poder entender como é que funciona isso aí. Então as questões referentes a pronome interrogativo, elas estão mais lá para o final da sua apostila, né? Lá você consegue ver melhor quais são os pronomes aí que se encaixam. Como eu falei, essas questõezinhas assim mais com espaços, com várias numerações são melhores para a gente poder revisar, tá ok? Então veja, nesse tipo de questão, né, você realmente também seguir a mecânica e com essa mecânica você conseguir fazer essas referências, certo? E alguns pronomes interrogativos, eles não aparecem nessa lista aqui, ó, que eu coloquei, principalmente os que faz a combinação com how. Se você voltar lá na aula, eu vou explicar com detalhes. Mas se quiser dar uma olhada lá, eu já vou aqui direto para a questão, tá ok? Então vamos lá, porque aqui é só uma aula de revisão. Então a gente vai para os espaços, né? Esse é o primeiro passo. E aí o segundo passo é ir para o espaço mais fácil. Então, veja, no segundo espaço aqui, ó, o que a gente tem? Tem aqui a respeito do custo, né? Ele está falando sobre o custo, 8 dólares. Então, o ticket custa 8 dólares. E aí ele pergunta como você vai pagar. Então, o como aqui é o que se encaixa melhor. Por quê? Tem também porquê aqui, né? Tem o que você vai pagar não faria muito sentido. Quando você vai pagar também pode ser. Mas o como seria mais encaixado, mas vamos ver as outras opções também. Ok? Vamos lá. Aqui na primeira, né? Qual seria a melhor opção? A melhor opção seria esse quem aqui com preposição, esse como. Então a gente veja essa questão, você precisa saber um pouco da tradução para poder saber qual tipo de pronome interrogativo você vai usar. E você tem que ir para mais fácil, aquela que você consegue traduzir mais, né? Então, aqui, ó, por exemplo, na primeira, né? Knows é o verbo, know é o verbo saber. Então, aqui ele está conjugado. Who knows how to speak decent French to talk to the tourists? Então, ele precisa de alguém que sabe how é como falar um francês decente para falar com os turistas. Então, no caso, quem sabe falar, né? Uma ideia de posse aí não se encaixa, o que também não se encaixa, que é o which. Aqui é quem sabe falar. Então, quem sabe, então a pessoa é o agente da ação, não sofre a ação. Então não pode ser ruim, não tem nem preposição aqui também para poder ser ruim. Então, how knows, não. Como sabe, não. Quem sabe. Então, por isso que aqui é who. Então, veja, se você já começa pela primeira e sabe a resposta da primeira, já é uma boa para você, né? Poder iniciar esse tipo de questão. Pronto. Então, é who aqui. A gente supôs aí na segunda que é how também, mas poderia ser por que você não vai pagar, ou quando você vai pagar. Só que faz mais sentido como mesmo. Como você vai pagar? Ticket custa 8 dólares. Como você vai pagar? Então seria uma boa pergunta. Na terceira aqui, ó. Can I take the subway to Georgian Museum? Então, quando você faz uma referência, por exemplo a um local, então se faz referência a lugar,
é onde, né? Então é o que faz mais sentido. Então a pessoa ela pergunta aqui, onde eu posso pegar? O subway é o meio de transporte subterrâneo, né? Não é o restaurante Subway não, gente. Que é o Subway metrô para o Judging Museum. Então, onde eu posso pegar o metrô para o Judging Museum? Aqui, which of those buildings is the hospital? Aí entra essa questão, né? Porque o which ele é usado para coisa e o what também. Então, quando eu vou usar o which, quando eu vou usar o what? Que tanto um quanto o outro é usado para coisa, significa o que, o qual, ou quais. Qual, quais. O which ele é dado quando você tem opções. Ele é usado quando você tem opções. E o what não, o what é mais geral. Então por isso que aqui a nossa resposta é o which. Porque aquelas construções, né? Qual daquelas construções é o hospital? Então veja que dá uma ideia de que realmente tem opções ali. Então, por isso que é o which. A quinta. Your sister traveled to London. Então aqui dá a ideia de futuro, né? Travel é viajar. Então sua irmã vai viajar para Londres. Então qual seria a melhor opção aí? Seria quando mesmo, né? Aqui igual está na primeira opção. Por que sua irmã vai viajar para Londres? Também poderia ser. Mas aqui, em vista das outras alternativas, você meio que faz uma combinação aí. Aí você vê que é quando mesmo. Tá ok? Beleza. Então essa daqui é a nossa resposta, é a letra A. Ok, então vamos lá. Mais questões referentes a question words. Então veja, lembra que eu falei sobre a questão das opções? Então, as opções, elas recaem muito nesse which aqui, certo? Então, fish or meat? Então, veja, tem duas opções. E aqui o or ele ainda sinaliza isso, que são duas opções. Por isso que logo de cara você já sabe que aqui é o which, a letra C. E aí você tem, né, essas três letras aqui com letra C. Você fica em dúvida entre essas três. Aí você vai para aqui, não vá para a última não. Vá para aqui estão as outras que estão diferentes, certo? Porque a última aqui está tudo igual. Então você vai para aqui, está mais fácil aí para você. Tenta fazer aí. Tentou? Ok, então vamos lá. Você indo para a opção que você consegue traduzir ao máximo, você consegue, de certa forma, assimilar melhor aí e ver qual é a melhor resposta. Ok? Então aqui, né, na penúltima. Então, vai ganhar o próximo prêmio Nobel da literatura. Então, normalmente, se você for traduzir aqui, né, vai ganhar o prêmio Nobel da literatura. Então, qual é o melhor sentido aí? O melhor sentido é a letra F aí, quem vai ganhar, ou onde vai ganhar, que aqui onde é a letra A, né? Então é quem, né? É o que faz mais sentido. Então ou pode ser a letra A ou a letra C. Então se é entre a letra A e a letra C, eu vou para as respostas que estão diferentes. Não vá para essa daqui não, a quarta, vá para a terceira ou para a segunda. Aí na segunda, ele dá duas opções. Ou a letra E, que é por que eles não chamaram a polícia. E a segunda, letra B, como eles não chamaram a polícia. Como eles não chamaram a polícia não é uma boa opção, então de fato é a letra E aqui. Então por que eles não chamaram a polícia? E aí, letra C é a nossa resposta, só fazendo essas questões, né? Então veja que você vai pelo máximo que você consegue traduzir. Então, nessas questões de pronomes interrogativos, para você conseguir identificar o sentido da frase e ver se faz referência a o melhor sentido, né? Fazendo referência a uma pessoa, a um motivo, né? Que é porque a uma escolha, né? Qual deles você prefere.
de forma geral, como o what aqui, ó, o what ele se encaixou na última frase. What was he doing when the lights went off? Então, o que ele estava fazendo quando as luzes desligaram? Então, veja, o que, what, pode ser o que ou qual, quais, também serve. Se faz referência a um lugar, where, que já é aqui essa penúltima aqui, né? Where should I spend my Christmas vacation? Então, onde eu posso gastar o meu feriado de Natal? Então, é onde. Então, veja, é que você vai fazendo esses encaixes por aquilo que faz mais sentido mesmo, ok? Então, a ideia é essa. Aqui, ó, na 139, que foi uma questão que a gente não fez, ó, ela pede o seguinte, veja se isso faz sentido para você, né? 3 frases em português e aí vem 3 frases aqui que são dadas em inglês, certo? Então, é só você realmente entender, não precisa você traduzir essa sentença aqui. Ele quer o quê? A resposta que vai dar para essas 3 frases aqui. Se você não entender esse enunciado, meio que tenta supor, né? Que é isso que ele quer. Então, veja, como vai você? Como? Como é que eu pergunto como usando como? É how. Ok? Então, a minha resposta ela poderia perambular mais por aqui mesmo, por essas 3. Quem está falando? Quem é o quê? Who. Então, se eu já sei question words, isso vai facilitar muito a minha vida. Certo? Ele não está. Quer deixar recado? Então, ele. Eu sei o que é ele. He's out. Can I give him a message? He's off. He's not in. He left. He's not here right now. Would you like to leave a message? Então, pronto, a gente vai ver qual é a que melhor se encaixa. Então, how are you? É como vai você. Who is this? É quem está falando. He's not in. He's not in, não. Ele não está. Então, he's not here right now. Ele não está aqui agora. Would you like to leave a message? Aqui também é uma forma de perguntar, né? Como vai você? Mas veja que só o fato de você saber os question words, isso já meio que facilita a sua vida, né? Em relação a saber, por exemplo, aqui, ó, que é what's your name? Qual é o seu nome? Não quem está falando. Então veja que você já tem um norte de que pode ser essa letra B aqui, ok? A letra C também poderia ser, então, mas não faz muito sentido. Como vai você? What's up? Pode ser como vai você também, é uma forma de perguntar como vai você. Are you okay? Não é necessariamente como vai você. Ok, então veja que isso pode facilitar um pouco, né? Você fazer as questões, certo? Para eliminar algumas alternativas, é só uma consideração aí, tá ok? Pronto. Em relação a os hows, vamos ver se tem alguma questão aqui com esses hows. Que tem vários tipos de how. Na aula lá de pronomes interrogativos eu falo sobre isso, eu sugiro você dar uma olhada. Tem o how long, que faz referência a tempo, é interessante você saber. How much, que faz aqui, ó, referência a preço. How many, how much também faz referência à quantidade. Ok? Então é interessante você revisar sobre esses diferentes tipos de how. Ok? E é isso, basicamente. Essa questão 137, tente fazer ela também para poder revisar, tá ok? E entender melhor isso, pronomes interrogativos, para você fechar bem aí esse assunto. Tá? E eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você e você tenha revisado bem aí sobre esses assuntos, sobre o que está no seu caderno, nas suas anotações, anote suas dúvidas e é isso. E um grande abraço.